por nos acompanharem em mais um capítulo desta jornada das 5 feridas emocionais. Hoje vamos falar da ferida da humilhação. Temos aqui o nosso convidado regular, o Dr. Marco Souza, especialista em psicologia somática, e ele vai ajudar-nos a perceber melhor esta ferida, quando é que podemos identificar, em que idade, como é que isto acontece, e depois, sempre no final, tentarmos então dar aqui algumas sugestões às pessoas que nos ouvem para começarem a cuidar desta ferida. Essencialmente é importante tomarmos consciência dos nossos traumas, da forma como os podemos cuidar, ainda que não possamos recorrer a terapeutas competentes, no caso do Marco, que terá todo o gosto certamente em acolher-vos, também ganharem consciência do próprio processo e começarem também a fazerem a vossa própria caminhada, não é, Marco, neste processo. Boa noite, Marco, e bem-vindo. Olá, Márcia. Obrigado, uma vez mais, pelo convite e pela oportunidade de partilhar esta informação muito valiosa. É importante. Podemos já começar então por tentar perceber, Marco, em que idade concretamente tu consegues colocar esta situação da humilhação? Quando é que isto acontece no ser humano? Em que idades é que em que intervalo de idades é que isto normalmente acontece, para que possamos também já estar despertos para essas idades e fazendo uma regressão a nós próprias, percebermos onde é que isto de facto nos pode ter acontecido e de alguma forma, e como é que isto fica registado. Vamos falando e tu vais também, à medida que sintas que queiras avançar por outro assunto, estás à vontade, está bem? Obrigado. Sim, é bom ter essa liberdade também para falar, porque eu, para falar desta ferida, também tenho que falar da forma como eu a vivi também, não é? Porque é uma ferida que me diz muito, teve presente desde sempre na minha vida, grande parte da minha vida não consciente dela, porque estava tão identificado com a ferida que a minha percepção do mundo era uma percepção ameaçadora da vida, não é? A percepção ameaçadora das relações e talvez e com este conhecimento, porque este conhecimento das feridas emocionais advém já de um conhecimento muito antigo, iniciado por Ellen Reich, por Alexander Lowen, algo relacionado com a bioenergética, e eles detectaram que durante a nossa infância, não é? Nós somos sujeitos a várias negligências, ou talvez abusos, ou talvez ataques, ou humilhações, vai depender um pouco do contexto no qual nós nascemos, não é? E dentro de nós criam-se feridas, não é? Na qual nós já falámos de duas, não é? Da rejeição e do abandono, e hoje estamos aqui nesta, que é a ferida da humilhação, não é? Que é a ferida que teoricamente acontece, respondendo à tua pergunta, não é? De quando é que é? Teoricamente acontece entre vamos supor, dos 2, 3, 4 anos, mas claro que nós podemos sempre alargar ou diminuir esse período também, não é? Digamos, estatisticamente, nós não podemos ser assim tão precisos em relação à idade. A única Estamos a coisa que falar de sabemos, humanos. Estamos a sim, falar de humanos, não de máquinas. sim, exatamente, exatamente. Nós estamos a falar de humanos, embora exista também um corpo teórico que já nos apoia também em conhecer estas máquinas biológicas e espirituais que nós somos também, não é? E graças a Deus nós temos, graças a Deus, graças ao conhecimento e à investigação de muita gente, descobrimos que existem essas feridas, e mais do que as feridas, compreender as máscaras que cada ferida transporta, não é? E neste Sim. caso, a ferida da humilhação é uma ferida que eu, para mim, pessoalmente, até no meu trabalho terapêutico, considero como sendo a ferida central, Ok. a ferida Porquê, principal. porquê que para ti é principal? Por uma simples razão. Hum, Quando nós iniciamos um processo terapêutico, ou quando estamos no mundo, hum, há sempre uma parte nossa que procura ser visto, procura ser vista. Ou seja, nós temos uma essência na qual a nossa essência, se for bem acolhida durante a nossa infância, é estar presente e expressa para o mundo. E sempre que há uma interação com alguém, nós temos o olhar de outra pessoa. E o olhar de outra pessoa vai-nos ver o nosso interior. Ou seja, e é isto que nos coloca no,
outras pessoas é reconhecendo a alma no outro e é através do olhar. E isso faz com que nós sejamos vistos, quer seja como homens, quer seja como mulheres, e, uh, e, Em e todas isso as áreas da nossa vida. Em todas é, as áreas da nossa vida, não é? Trabalho, relacionamentos, portanto, e essa sensação de sermos vistos pode, pode e leva normalmente a que as pessoas sintam menos vergonha, não é? Que é a tal emoção que normalmente vem associada à humilhação, ou uma das emoções que vem associadas à humilhação, Marco. sim, precisamente, precisamente. Só que ser visto, aliás, quando nós vivemos a humilhação durante a nossa infância, o que é que eu entendo por humilhação? Quando durante o nosso crescimento a nossa essência foi negligenciada, ou seja, em que tivemos pais que não foram capazes de nos conectar com esse nosso lado, ou que nos via pais emocionalmente ausentes, ou talvez pais emocionalmente desregulados, ou talvez questões mesmo de abuso, também abuso psicológico, abuso físico, agressão, tudo que viola, de certa forma, a nossa dignidade, sim e sim, obriga-nos a fechar a nossa essência, obriga a criar-nos uma defesa, uma máscara que nos protege de nos expressar ao mundo. Não é? Porque se durante a nossa infância nós passamos por situações na qual houve essa negligência, ou houve esse ataque ou essa humilhação, a primeira coisa que o nosso corpo vai querer fazer é proteger-se de ser visto novamente, porque ser visto novamente vai implicar abrir o nosso coração a uma realidade dolorosa. Então a ferida da humilhação é uma ferida que está associado sempre ao nosso desejo em sermos reconhecidos e sermos vistos, e ao mesmo tempo que isso acontece, não houve reciprocidade do outro lado, ou muito pelo contrário, houve ataque, houve uma humilhação, houve algo, e creio que é algo que é comum a toda a gente. E quando nós partimos neste processo terapêutico, sim e sim, há uma parte nossa que vai ter que, de certa forma, se permitir colaborar com outra pessoa para a cura. Isso vai implicar abrir o nosso coração e abrir, digamos, o baú das nossas feridas. E se existir a ferida da humilhação como prioridade, nós não conseguimos aceder à cura das outras feridas a partir do momento em que nós não estamos disponíveis para nos abrir por alguma razão, por uma questão de vergonha, por exemplo, uma questão de receio, por uma questão de o que é que a outra pessoa pode pensar de mim. Ou se eu abrir-me a mim próprio, se eu abrir a outra pessoa, com receio também de ser atacado. Então, a ferida da humilhação vai implicar que irá uma defesa, uma máscara. E Mecanismo de essa sobrevivência. que é o exatamente, que é o mecanismo de sobrevivência, exatamente, que é um mecanismo de sobrevivência que serve mesmo para nos proteger de repetir novamente essas dores. Exatamente. Ou seja, nós passamos a viver num mecanismo de sobrevivência até conseguirmos desprogramar o que ficou registado como tenho que manter esta máscara para me sentir protegido porque o mundo é um lugar cruel, Sim, sim. não é? Porque sim, E essa e depois o que é que fica aquém? A vulnerabilidade, o acedermos à nossa vulnerabilidade, não é? olha, não sei se a tua imagem congelou neste momento, não sei se dá para ver, Siga, não te preocupes. normal Há de acontecer. voltar ao normal. Sim, mas é isso, realmente é isso mesmo, não é? E agora estás a trazer o ponto que eu acho que é o ponto central, que é a questão da vulnerabilidade. Ok? E, e quando estamos com outra pessoa, quando estamos a criar relações, quando estamos em relacionamentos, sim, sim, essa vulnerabilidade terá que ser exposta. De certa forma, nós teremos que nos permitir estar vulneráveis para outra pessoa. E quando nós somos atacados ou vivemos esta situação de humilhação durante a nossa infância, a vulnerabilidade pode ser a coisa mais aterradora do mundo. Ou seja, Exatamente. expressar a nossa vulnerabilidade pode dar direito a um ataque, a uma humilhação, a um julgamento. Então, para que é que nós vamos expressar a nossa vulnerabilidade? Ir a esse lugar de cura, porque acredito que na vulnerabilidade está o nosso lugar de cura, não é? No lugar em que nos permitimos entrar em contato com a nossa intuição, de modo a, poder, a permitir acedermos à nossa essência humana, não é? Ao nosso ser humano cá dentro de nós. Como é que é possível nós acedermos a essa vulnerabilidade, se, de certa forma, quando nós procuramos mostrar ser alguém ou procuramos fazer isso e não recebemos esse feedback, ou as nossas necessidades não são atendidas por alguma razão, por alguma negligência, e isto acontece com muita gente, qual é o propósito de nós sermos vulneráveis e qual é o propósito de nós expressarmos o nosso interior?
diretamente nós temos que nos proteger na nossa vulnerabilidade. E no caso da humilhação, a máscara que é usada é a máscara do masoquista. Ok. Okay? Eu E a provoco-me máscara, dor, não é? Eu provoco-me dor. Eu provoco-me exatamente. dor, exatamente. E isto é que é, digamos, aqui o rabo, como é que se diz? Com o rabo, sardinha no rabo de peixe. Agora ajuda-me aqui na Algo do expressão, mas género, algo do género. é algo, exatamente, Peixe é de algo, rabo na boca, peixe de rabo na boca, é algo do género. exatamente, É. exatamente, é mesmo isso, não é? Porque quando nós vivemos o masoquista, não é? Automaticamente é isso que tu disseste, nós vamos procurar atacar-nos primeiro a nós próprios antes que outra pessoa nos ataque, ou seja, para a outra pessoa não nos atacar, nós atacamos a nós próprios, que era para prevenir a dor do ataque da outra pessoa. E, Então o Ó masoquista, Marco, nós acabamos por nos rejeitarmos, fazermos um processo de autorrejeição e, portanto, rejeitamos primeiro a outra pessoa para não sermos rejeitados também. isso é mais a ferida da rejeição. A ferida da rejeição Ok. acontece. Na ferida do masoquista acontece um processo curioso. Acontece é que nós, às vezes, quem tem a ferida de humilhação acaba por se expor indiretamente a situações de humilhação para validar a própria defesa, para validar a própria A própria máscara. ferida, Acontece, claro. acontece muita gente quando tem esta ferida de humilhação, pois durante o seu desenvolvimento, durante a infância e a adolescência, há uma tendência em repetir este padrão. Ou pode ser com ele próprio, não é? Pode ser com ela própria, em procura de certa forma estar nesse pensamento autojogador negativo, castrador contra ele próprio, ou pode ser através do exterior, ou seja, pode ser alguém que provoque essa ferida também. Ou seja, a ferida acaba por se validar por ela própria. Vou dar um exemplo, por exemplo, uma criança que sofre essas questões de humilhação durante a infância, há uma tendência maior de sofrer processos de bullying, por exemplo. Há Ok. uma tendência maior também a viver violência doméstica ou viver, por exemplo, ou viver situações de humilhação social pública e por aí adiante. Ou seja, é quase como se a ferida criasse uma espécie de uma afinidade para este tipo de situações. É quase como se fosse uma espécie de uma vibração que fica no corpo e que depois o exterior vai confirmar a sua própria ferida até a própria pessoa tomar consciência dela própria para se permitir curar. E às vezes podem ser situações muito duras de humilhação, e às vezes no caso de abuso, para a pessoa ter aquela consciência de que a ferida está lá e é tempo dela curar-se ela própria. Não E sei se me como fiz explicar. Eu não estou-te a ver agora, não estou exatamente, conseguindo, até ficaste não, congelado e não não te consigo ter a tua preocupes. expressão. Aqui a imagem para mim continua a andar, por isso, se Ok, calhar foi só para ti, mas tranquilo. Como é que então, Marco, nós podemos, primeiro tomando consciência, não é? Como tu disseste, percebendo que na própria vida, através daquilo que eu sinto dentro, magnetizo situações constantes de humilhação, primeiro eu apercebo-me do padrão, e depois como é sim. que eu posso pegar nisso para começar a fazer o processo de cura de forma consciente? O processo de cura vai ser sempre evitado, sempre. Porque ir a este lugar é um lugar de extrema dor. Isto é, quando nós nos expomos a outra pessoa, o nosso inconsciente, as nossas defesas estão programadas para não fazer isso. Ou seja, uma certa medida, quando começamos a fazer esse processo, vai haver sempre uma parte nossa que vai resistir ao máximo, porque expor o nosso coração pode ser alguém, um amigo, que nos dá essa segurança, ou pode ser mesmo um processo terapêutico, um psicoterapeuta, por exemplo. Será um processo que inicialmente poderá ser bastante desafiador. A pessoa, ao princípio, vai estar quase como contra a natura ao expor-se dessa forma. Porque se a máscara foi tão efetiva de me proteger da dor da outra pessoa, por que raio agora vou ter que me expor desta forma? Por que raio agora vou ter que ceder esta minha defesa, se esta defesa foi a garantia da minha sobrevivência? Então, inicialmente, quando alguém começa a fazer este processo e começa a tomar consciência da sua própria desvalorização profunda, porque quem tem a ferida da humilhação acaba por sentir uma desvalorização profunda, que é uma desvalorização de alma, e quase que a minha essência está vazia, eu não sei quem eu sou, eu não sei como me expressar. Por norma, a pessoa está sempre, digamos, vive neste pensamento constante de que eu não tenho valor, eu sou um nojo, eu sou uma merda, não tenho valor neste mundo, eu não presto para nada, eu sou inútil. E vem este voz que normalmente está agregada a esta máscara da defesa, não é? Esta máscara, esta defesa masoquista. É fazer este processo terapêutico, que por vezes pode ser extremamente duro, é por isso que muita gente evita. Então, quando alguém inicia este processo de cura, o primeiro passo é uh, ter ela sentir a segurança do outro lado em que ela pode se abrir sem qualquer julgamento. Ou seja, o terapeuta terá que ter um trabalho, e eu falo por mim, não é? Porque é um trabalho constante, de ele próprio também estar, de certa forma, mais ou menos trabalhado dentro dele,
para poder expor-se, para poder ouvir outra pessoa, evitando o máximo de qualquer julgamento. Ou seja, é importante o terapeuta dar esse espaço de segurança à pessoa para que ela permita ser ela própria, mesmo que seja nas piores coisas que ela pode dizer, nas piores coisas que ela pode pensar dela própria ou do mundo. Portanto, E isto empatia máxima, é empatia com presença, com porque por vezes presença. porque é muito fácil quando alguém está a expor uma situação, imaginamos que é uma situação de abuso sexual na infância, não é? Uma menina que sofreu um abuso sexual por parte de um padrasto, de um pai ou do menino, também pode acontecer, que vive estas situações. É muito fácil criar, na trampa, de criar uma empatia de tal forma que nós vamos ter que, de certa forma, sentir que vamos salvar aquela pessoa, proteger aquela pessoa. E isso não, porque a partir Não do é? momento em que sobrepomos isso, não é? Nós estamos a diminuir a pessoa, estamos a validar que ela é frágil e não podemos permitir que isso aconteça. Isto é, a pessoa terá que se disponibilizar a ir a esse lugar e a ter capacidade de se suster em sentir o desconforto da exposição. Ok. Isto é, Porque isso é um perigo, não é? Isso é entendido como um perigo para quem tem este tipo de ferida. Portanto, é perigoso eu expor-me. completamente. E a nossa máscara é quase como se fosse uma formatação inconsciente que faz com que isso não pode acontecer. E o grande, Desafio. grande sofrimento da Sim. máscara de ser masoquista é que é quase como se o masoquista se transforma numa voz castradora, é como se fosse aquela voz dentro de mim que diz: tu não vales, não prestas para nada, tu não consegues, não tens valor, olha aquilo que tu fizeste, olha a vergonha que tu és, olha a merda que tu és, olha o mal que provocas àquela pessoa. E a máscara de masoquista é essa voz automutilante que Exatamente. diz a ela própria para a pessoa se proteger ao máximo do ataque de outra própria. Então ela procura criar um escudo no qual, por exemplo, uma das características da ferida da humilhação é a pessoa ter excesso de peso. Ou seja, há partes do corpo que têm mais gordura, mais massa adiposa, porque é uma forma de se proteger também desse ataque. E o excesso de peso, por vezes, pode ser uma somatização desta ferida, porque com esta camada de gordura que eu tenho à minha frente, eu garanto-me proteção perante o ataque de outra pessoa. Faz muito sentido isso. Muito E, sentido. ou seja, a ferida é de tal forma intensa que o nosso corpo está sempre a nosso favor, está sempre na sobrevivência. Até ao momento em que nós tomamos consciência que isto simplesmente é uma ferida e que é um processo no qual é importante mais cedo ou mais tarde nós acedermos a esse desconforto, sermos vistos. Porque às vezes é muito difícil essa pessoa, quando está nessa ferida, alguém chegar à beira dela e dizer assim: tu és linda, tu és espetacular, eu adoro aquilo que tu fazes, eu quando estou contigo me sinto-me bem. A pessoa a ouvir isto, a ser vista daquela forma, ela não vai conseguir acreditar. Ela não vai conseguir acreditar nessas palavras. Porquê? Porque o masoquista vai dizer completamente ao contrário. Esta pessoa está a dizer isso. Está a mentir, ela quer dizer alguma coisa para te atacar. Então a Vai-te voz do vai masoquista é uma sabotar. voz Vai que está estar sempre a sempre em associar isto. autossabotagem. Vai estar sempre em autossabotagem. Vai estar sempre, sim, até não haver consciência desta voz, vai haver sempre uma sabotagem. E a verdade é que esta voz é muito aditiva. Porquê? Porque, por bem pelo mal, a dor que nós afligimos a nós próprios ou nos outros acaba por ser aditiva, acaba por ser tóxica, porque isso vai trazer neurotransmissores de dor no nosso corpo e aí por vezes vai dar um certo prazer por sentir essa dor. Sentir a dor. É aqui, Marco, que encontramos aquelas pessoas que se cortam elas próprias, que se mutilam elas próprias. Sim, É neste tipo de ferida. sim. Muito Porque a bem. pessoa está foi porque a pessoa foi tão magoada no seu núcleo, foi tão magoada na sua dor, porque a única forma dela se sentir realmente, que tem o corpo é através da dor. E com a dor eu sinto que estou vivo, eu sinto que estou viva e existo com a dor. Ok. É isso. A dor dá aquela sensação de eu estou viva, Sim, não é é? isto é. É. E Hum. como é que quais são os primeiros passos, do teu ponto de vista, para começarmos então a sair deste processo e entrarmos no processo propriamente dito da cura? É permitir-se a exposição, lentamente. Isto Falar ajuda, escrever ajuda, Marco. Escrever aquilo que te dói, falar aquilo que te dói. Fala-me um pouco sobre as estratégias para essa cura acontecer. hum,
a cura para acontecer tem que existir sempre um outro. Isto é, a escrita por exemplo, essa estratégia é excelente para poder expressar emoções que estão guardadas, mas a cura acontece quando existe o olhar do outro sobre a pessoa. Quando E és isto visto. quando és visto. E isto por duas razões. Primeiro, por uma razão fisiológica, porque a pessoa com esta ferida, o sistema nervoso autónomo, a fisiologia dela está congelada. Ou seja, há uma parte do sistema nervoso, chama-se nervo vago ventral, que de certa forma está contraído, está constrangido por causa da violência do ataque. E a melhor forma de descongelar essa função autónoma interior que permite a conexão com outra pessoa, que o nervo vago ventral é o nervo que permite criar os neurónios de espelho, que nós permitimos sermos vistos, sermos olhados e permitir sentir a alma da outra pessoa. Há uma fisiologia por trás disto. E a melhor forma de descongelar esta fisiologia, fruto do trauma, é a pessoa perceber que pode ser olhada e que esse olhar é um olhar que não a mata. Okay. Ou Que não é seja, perigoso. que não é perigoso. Inicialmente, é lógico, quando a pessoa é olhada, naquele momento, a defesa fisiológica vai ter que entrar. E por norma, quando eu sou visto ou quando sou vista, há sempre uma sensação de paralisia. É como se fosse uma presa que estivesse perante um predador enorme, gigante, então a fisiologia vai ser uma fisiologia de congelamento. A pessoa cai em colapso, a pessoa fica envergonhada, a pessoa cai numa postura de ok, eu estou à tua mercê. Ok. E, isto não pode, e esta parte em que, é que a pessoa acede a este colapso também terá que ser sentida. Ou seja, a pessoa não terá que contrariar esta sensação, porque foi assim que ela sobreviveu. Ou seja, no processo terapêutico, isto vai implicar aceder a certas sensações físicas, emocionais, batimento cardíaco muito mais acelerado, tensão mais grave no corpo, sensação de aperto aqui na garganta, clench aqui nas mandíbulas, uma sensação de encerramento, a pessoa fechar, olhar os olhos para baixo. E esta postura é uma postura que o corpo aprendeu a defender-se. E quando estamos no processo terapêutico, é importante nós termos a segurança e a consciência de que também podemos sentir isso. E não deixar de sentir. Que ao sentir isso, eu estou a permitir esse descongelamento. Ou seja, a partir do momento em que eu sinto que a outra pessoa está para mim, automaticamente a pessoa começa a permitir-se ser vista sem sentir essa ameaça. Exatamente. Portanto, voltamos aqui à questão da vulnerabilidade. Quando eu me permito ser absolutamente vulnerável no processo que está a decorrer, eu descongelo as emoções que ficaram ali congeladas nas alturas em que isso aconteceu, e o processo traumático pode começar A a descontrolar, desintegrar-se a de alguma desintegrar-se. forma. Sim, imagina quase como um cubo de, imagina quase como uma semente de uma flor que está dentro de um cubo de gelo. Para Ok? chegar a essa semente de amor, para chegar a essa semente dessa essência, o primeiro passo é descongelar o gelo antes de chegar a essa Exatamente. semente. Porque a semente desde sempre esteve lá, mas a semente tem que ser congelada por causa do ataque e da agressão que pode sentir ou de um pai, ou de uma irmã, ou de uma mãe, ou de um irmão, ou de um familiar, ou de uma professora, ou de um professor, ou de colegas, ou de abusadores de todo tipo, ou até mesmo a própria sociedade provoca isso nas crianças, através sempre de mensagens de insatisfação, mensagens de carência, em que essa agressividade pode ser da família, mas também pode ser da sociedade, automaticamente o corpo terá que se proteger da violência dessa mensagem. Então, Sim, assim, isso é um processo em astrologia altamente escorpiónico. O congelar as emoções faz parte do processo de escorpião, de quando é colocado numa situação traumática, proteger-se através do congelamento das mesmas. Eu costumo brincar com o trabalho de escorpião, que é, eu digo que nós todos temos uma biblioteca de cubos de gelo privada. E, e que à medida que vamos acedendo àquele cubo de gelo que está naquela prateleira, naquele sítio muito específico, que normalmente é tocado por alguém, porque até no processo de curar a ferida, Marco, tu precisas que alguém lhe toque, sim, não é? É importante que alguém lhe toque. E a partir desse toque, que à primeira vista está a doer novamente como doeu da primeira vez a ferida, mas esse toque é um toque curador e terapêutico que nos pode levar ao tal descongelamento para chegarmos então à essência de quem somos. E mais
uma etapa de vulnerabilidade é atingida. Exato, precisamente, precisamente. É isso mesmo. E Então, eu diz, diz, eu ia diz. dizer, eu usando um bocado a tua palavra, quando falas do toque, o toque, que é o toque através do olhar, não é? Exatamente. E mais à frente, se a pessoa sentir, não é? E isto por vezes acontece porque é sempre com autorização, não é? De alguém, a pessoa permitir também sentir um toque O no toque ombro, do corpo, não é? um- Importante. ou um toque aqui, ou um toque no braço, para Sim, perceber que ela tem direito. isso. Por exemplo, até te vou contar vou partilhar contigo até uma história, não é? Que aconteceu também em consulta e existem várias histórias destas, porque, como deves imaginar, a ferida da humilhação é sempre a primeira ferida, porque alguém que procura ajuda, em primeiro lugar, muita gente vem com uma sensação de fracasso, não é? Eu só procuro ajuda terapêutica é porque eu fui fracassado, ou fui fracassado em alguma coisa, não é? Bom, mas essa, digamos, a primeira interpretação que alguém tem quando às vezes procura ajuda, não é? Porque até lá fui competente em resolver os meus problemas sozinho, não é? E agora, Exato. neste momento, vou precisar de alguém com humilhação, não é? Como é que é possível chegar a isso? Então, a primeira ferida a ser ativada sempre é a humilhação, não é? E nesse momento, às vezes, por vezes, o escutar, não é? O ato de escuta, não é? Por vezes é o suficiente para ajudar a pessoa a libertar já essa humilhação. Isso ajuda bastante. E vou-te contar assim Escuta uma ativa, situação. não é, Sim, Marco? de Uma escuta escuta ativa, ativa. alguém que tu sentes que alguém te está realmente a ouvir. Isso é muito precioso hoje em dia, Verdadeiramente, uma não é? escuta verdadeiramente ativa. E Muito aqui precioso. Sabes, eu costumo dizer, é tão precioso, é uma skill tão preciosa que a maior parte de nós tem que pagar agora para a ter. E, e ainda bem, porque, por exemplo, quando nós vamos a estes lugares, por exemplo, de profundidade, e que sabemos que há uma fisiologia por trás disto, e que há um congelamento, e que há uma causa para isso tudo, às vezes ter um olhar profissional ajuda imenso a ir a esse lugar de uma forma mais compreensiva, com os pés mais na terra, de uma forma também mais racional, e compreender assim, olha, esta reação que estás a ter é a reação que já conheces, já sabes de onde é que vem, não é? E o facto de ter alguém que faça esse raciocínio também, ou que ajuda a dar essa análise, também ajuda o cérebro a racionalizar também a dor. E a ajuda terapêutica por vezes pode ser muito valiosa. Agora é lógico que se tivermos uma comunidade suportadora que apoia estas nossas feridas, no qual nós nos podemos expressar da nossa pior forma a alguém, e do outro lado existir uma sustentabilidade, existir uma estrutura para suportar às vezes a intensidade desta dor, Sim, porque imaginamos que alguém é abusado sexualmente e a sim, pessoa expressa toda essa dor, toda essa ira, todo esse ódio contra o agressor, toda essa raiva, tudo que está ali reprimido e que tornou a máscara do samarista. Do outro lado, é preciso existir uma estrutura emocional para poder suportar aquela intensidade sem se perder pelo meio. E a nossa comunidade, a nossa sociedade, nós não temos muita gente, de certa forma, com esta estrutura emocional que permite suportar alguém que está nesse sofrimento. E por vezes, em terapia, não é? Ajuda-se a existir um bom profissional, de certa forma, seja mais ou menos treinado para esta capacidade. É bastante terapêutico para a pessoa ter este lugar. Agora, idealmente, seria com a comunidade. Mas neste bem. momento, não é tão fácil encontrar essa comunidade Sim, acolhedora. Às aqui vezes pode as existir. eu falo muitas vezes desta característica, desta virtude que nós todos podemos cultivar, que é o não julgamento, o não julgarmos o que vemos, até porque ninguém sabe a história do outro. Todos nós, de alguma forma, também passamos por histórias traumáticas e, portanto, quanto mais eu tiver essa compaixão para os meus próprios processos, também vou ser capaz de não julgar os processos que vejo nos outros e de, não é? E continuar a fazer a pessoa Precisamente. sentir-se desagradada com a sua própria história. Precisamente. E o primeiro passo a tomar é curar a nossa própria ferida da humilhação. É isso mesmo. Porque só podemos ajudar outra pessoa quando nós conseguimos ajudar a nós próprios. Isto é, todos os terapeutas terão que obrigatoriamente fazer um trabalho de aprofundamento em escutar-se a si próprio e ouvir essa voz de merda, não é? Essa voz de sombria, essa voz que ela tem uma função, no fundo é um bocado masoquista, porque através da dor parece que está a trazer um prazer com isto, não é? Ouvir também dar voz a essas, também dar voz a essa voz, para que, com que ela não que crie controle sobre nós próprios. A Exatamente. partir do momento em que nos permitimos dizer coisas que éramos capazes de dizer, ou de certa forma ceder a uma raiva, ou um nojo, ou um asco que
está aqui dentro, de facto, a Uma nossa dignidade vergonha, atacada. é Como? uma vergonha, é uma vergonha. Isso, sim, a vergonha é a reação emocional fisiológica que detecta a ferida da humilhação, sempre, é. Sem dúvida. E a vergonha precisa também ser tolerada, a vergonha nunca pode ser reprimida, ou seja, a vergonha também é uma emoção que é natural e que nos permite regular também os nossos comportamentos morais. No entanto, se ela for em excesso, não é, como acontece nas feridas de humilhação, é ceder essa vergonha também é um processo terapêutico, ou seja, aqui o papel nunca será reprimir aquilo que me magoou, será aceder de uma forma sustentável aquilo que me magoou e que me magoou a mim próprio, para poder finalmente descansar e criar um vazio mental para olhar para essa voz à distância. Porque ela vai estar lá presente, porque ela Sei, foi um grão de sobrevivência. Mas a partir do momento em que nós conseguimos distanciar essa voz de nós e conseguimos libertar essa emoção, essa carga, já é mais fácil escutar a minha ciência aqui. Ok, já estou a ouvir antes a minha semente de amor e compaixão por mim próprio e de orgulho. Ok, sei que a voz está aqui, mas eu já consegui aceder a esse lugar de não dualidade dentro de mim, já consigo ser esse lugar de bem-estar e de paz, ok. Eu sei que de vez em quando vai aparecer novamente essa informação, mas eu aqui já estou no controle. exatamente. Como é que tu vês, Marco? Nós não falamos sobre isto antes de entrarmos, a pergunta está a surgir agora, e a mim faz-me sentido e gostava de ouvir a tua opinião. Quando imagina que eu não tenho qualquer sistema de apoio, eu não tenho possibilidade de pagar um terapeuta, as pessoas que estão à minha volta não me veem, não me conseguem escutar ativamente. Como é que tu, nessa situação, para onde é que a gente se vira? É muito difícil, porque a pessoa quando está nessa situação, nesse lugar, ela acaba por sentir-se extremamente impotente e acaba por desenvolver uma descrença em relação à vida, em relação ao amor, em relação à espiritualidade, em relação a Deus, em relação a virtudes que nós temos, porque a energia colapsa de tal forma o corpo da pessoa que é muito difícil ir a esse lugar sem existir outra pessoa que esteja para o nosso lado para olhar. Nós precisamos sempre do olhar do outro, sempre. Nós precisamos sempre de um olhar do outro. E Como é quando que alguém vês está nesse aqui, ó lugar, Marco, como é que vês aqui o processo de fé e de sentirmos-nos, totalmente suportados por uma força maior que nós? Como é que tu vês isso aqui? ah, quem, se nós temos o nosso núcleo protegido, o nosso núcleo fechado, aceder a essa consciência é praticamente, é quase como tentar voar sem asas. Não dá. Ou seja, o primeiro passo é alegar e é consciencializar que dentro de mim existe esse estado total de impotência, esse estado de vergonha, esse estado de sentimentos de desvalorização. Perceber que o meu corpo está nesse lugar. Ou seja, em vez de lutar contra aquilo que eu sinto, o primeiro passo é: ok, eu sinto-me mesmo muito mal, eu sinto uma merda, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém, de me expor, de pedir ajuda para eu poder olhar para esta merda de dor que eu sinto dentro de mim. Ok. Por vezes a pessoa que está nesse lugar terá que fazer uma espécie de uma inversão, de entregar-se uma espécie de uma rendição, de uma humildade total para com ela própria, para permitir-se tomar consciência dessa vergonha, dessa humilhação e para poder congelar. E isso depende da própria pessoa, depende. Aí não sei dizer, eu acho que aí, por exemplo, um mapa astrológico ajuda, por exemplo, a perceber quais são os fatores que podem ajudar a potenciar este tipo de elevação Sim, o interior. a o processo de autoconhecimento em que quanto mais tu te conheces, mais consegues perceber os teus próprios processos, não é? Consegues, como Jung dizia, até o teu inconsciente se tornar consciente, vai chamar à tua vida destino. Uhum. Portanto, aqui a parte do quão bem é que eu me conheço, quão bem é que eu compreendo as minhas feridas, quão bem eu percebo os meus padrões, como é que eu observo isso na vida à minha volta, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja na minha família, como é que eu compreendo que de alguma forma estou em trauma, porque a parte mais fácil deste processo é a negação. Tu negas, não vais olhar e, portanto, não há forma de começar o processo de cura. A partir do momento em que passas essa etapa em que, ok, eu já aceito, já vejo, já não estou a negar que estou
em trauma. Essa capacidade de podermos ser vulneráveis, eu diria também, para mim isto é importante e por isso é que eu estou a falar disto, porque às vezes há pessoas que estão tão desesperadas e não confiam em ninguém que está à volta delas. Há uma fonte que está sempre conectada a nós e que nunca nos deixa. E as pessoas precisam de ouvir isto. Portanto, há pessoas que em momentos desesperantes, pelo menos, precisam de fé, precisam de conectar-se a algo maior, precisam de sentir, eu não estou desconectada e perdida, não é? No meio desta situação. E, portanto, essa questão da fé, essa questão do acreditar que se eu estou cá em baixo há um propósito e eu mereço estar viva, eu mereço ser feliz, e eu mereço. Aliás, eu cheguei a falar contigo sobre isto e numa das constelações que acabei por fazer, um dos medos que me surgiu era exatamente esse, era o medo de ser feliz. Não era o medo de. Era o medo de ser feliz. As pessoas têm medo de ser felizes e nem sabem. Não é? Porque o trauma ocupou tanta parte da vida delas, porque o trauma deixou marcas difíceis, duras, de permitir-se voltar a ter essa vulnerabilidade, que acabam por, quando algo bom nos acontece, eu tenho medo de ser feliz, porque eu nunca fui, nem sei estar aqui, então como é que eu vou permitir que essa felicidade, que esse receber, que esse ser olhado, que esse ser visto, entre novamente na minha vida, sem estar constantemente a trazer o trauma para o presente. Porque essa Exato. capacidade que eu tenho de estar no presente também me coloca mais disponível para viver outras experiências, Marcos, senão tu passas a vida a repetir o passado. E há pessoas que nem sequer sabem que existe esse lugar dentro delas, ou seja, estão tão, de certa forma, o sistema nervoso estão tão traumatizadas a tal ponto que nem sabem que existe um lugar dentro delas que podem aceder a essa fonte, sabes? Ou seja, está completamente distanciado. E isso normalmente é o que leva, por vezes, a certos tipos de patologia, como a patologia narcísica, narcisista, a patologia psicótica, pessoas que estão chamadas psicopatas, não é? Certo. São pessoas que no seu núcleo foram de tal forma humilhadas e a vida delas foi de tal forma agredida, dessa forma, emocionalmente ou fisicamente, que tiveram-se distanciado de tal forma da sua alma, não é? Poderem sobreviver e acabam-se por se tornar pessoas altamente competentes na sociedade, não é? E nós sabemos que há muita gente assim à nossa volta, nos meios de comunicação nós conhecemos bastante, nem vale a pena dizer que Sim. muito por trás dessa inteligência bastante acutilante existe uma alma extremamente humilhada, não é? E muita gente nem sequer sabe que existe esse lugar e porque às vezes esse instinto de sobrevivência que adquiriram deram-lhe tanto, não é? Deram-lhe tanto poder, deram-lhe dinheiro, deram-lhe domínio, deram-lhe manipulação, que nem sequer querem ou nem sequer conseguem conceber que existe lugar, esse lugar dentro delas. E isso realmente é bastante doloroso porque chega mais cedo ou mais tarde e essa pessoa é obrigada a confrontar-se com esse vazio. Quando a pessoa é obrigada a confrontar-se com esse vazio, às vezes pode ser extremamente doloroso. Extremamente doloroso, não é? E Doloroso, ou mais doloroso do que a própria primeira ferida. sim, porque é um acumular Exatamente. de muita inconsciência nos seus atos, não é? De muita maldade que a pessoa faz. Não é? Porque, por exemplo, Exatamente. características da ferida de masoquista é quando existe, não é? Quando existe esse ataque. Na maioria das vezes, o ataque é contra a própria pessoa. A pessoa tem essa voz a dizer: tu és uma merda, tu não prestas, tu não tens direito a ter amigos, não tens direito a ter amor, não tens direito a ter felicidade. Mas também uma forma desta ferida também se manifestar é através da violência contra a outra pessoa. Porque aí eu estou a fazer um acting out dessa dor. Ou seja, quando eu estou a agredir a outra pessoa à minha frente, quando estou a ser violento com outra pessoa à minha frente, eu também estou a aliviar esta carga, essa dor também é partilhada. E isto É muito, é um isso. mecanismo muito comum dos narcisistas. Os Ok. narcisistas acabam por estar distanciados dessa forma, porque a única forma de existir é provocando dor na outra pessoa, por exemplo. E normalmente o narcisista tem muita ferida de humilhação pelo meio. Pois é. E depois o que eu sinto e vejo, e também próprio já conectei-me a esse meu lado narcísico. Acho que de alguma forma todos os Todos traumatizados nós passam temos. ali por uma fase narcísica. Eu pelo menos vejo isso dessa forma. E faz muito sentido isso que estás a dizer. O que eu sinto, ou o que eu vejo quando a minha ferida, o meu trauma é tocado, é realmente
distanciamento entre a minha mente e o meu coração, algo se desconecta, há ali um corte na ligação, há uma dissociação, não é? E a procura para mim, do meu ponto de vista, não é? Sou uma pessoa e um ser humano e como qualquer outra tem o seu processo, é voltar a ligar-me ao meu coração. A minha principal preocupação é essa. Como é que tu vês este voltar a ligar ao coração? Precisamente sentir também a dor dessa desconexão. É isso. Isto é, no momento em que eu sinto essa desconexão e que sinto que há uma dissociação, dar espaço, sustento, para permitir também a sentir a dor de eu estar nessa desconexão. Porque senão podemos correr o risco de estar a negar e a reprimir essa dor, criando talvez uma espécie de uma defesa racional, uma fuga em procurar alguma coisa que e daí é que às vezes acontecem as adições ao telemóvel, às redes sociais, adição talvez a certos tipos de substâncias que às vezes Álcool, nos obrigam comida, ao sexo, por exemplo, sexo, não é? comida, Que é uma forma de tudo que para seja ver interação com outra solução. pessoa, sim. Por exemplo, as redes sociais neste momento têm muito sucesso, não é? Eu não estou a dizer que isto é uma forma geral, mas já há muita gente está aditiva, porque busca essa noção, essa sensação de conexão que está carente dentro delas. Então as redes sociais dão aquela falsa noção de conexão, não é? E, Claro, mas primeiro antes de resolver isso, essa sensação de desconexão também precisa ser tolerada e sentida. Ou seja, eu exato. primeiro preciso também sentir essa dor, que é para poder conhecê-la, para navegar entre polaridades. Porque eu só estou verdadeiramente conectado a partir do momento em que eu também tolero essa desconexão. Porque isto Exatamente. acontece muitas vezes, nós estamos com pessoas e claramente sentimos que a pessoa está desconectada. E inicialmente nós podemos interpretar isso como uma ofensa, como um desprezo, como um afastamento, quando claramente a pessoa está nesse processo dela própria. E se nós formos por essa desconexão, nós vamos criar um ciclo de agressão com outra pessoa. Nós vamos sentir-nos vítimas dessa pessoa, quando na realidade a outra pessoa não está conectada. E por vezes sentir a dor de desconexão dessa pessoa, ou sentir a nossa própria dor de desconexão, isso faz com que a outra pessoa também seja respeitada nessa desconexão também. Não sei se me estou a fazer explicar. Sim, exatamente. O que eu posso sintetizar desta forma. Eu preciso de ter um tempo para mim próprio, onde acedo a essa dor dessa desconexão, para que possa novamente começar terapeuticamente a curar, Reabilitação. exatamente, a curar isso. Portanto, a desconexão é uma parte do processo e eu também preciso Uhum. conhecê-la como tal. Precisamente. E isso, para mim, na minha própria experiência, o que eu vejo realmente nos relacionamentos é a falta de ser vista, a falta de ser escutada. É uma coisa que me incomoda profundamente quando eu vejo que a pessoa não está a escutar, a pessoa está Pois é. pronta para falar, que é diferente de escutar. E, portanto, quando nós estamos prontos para falar e não escutamos, isso a mim toca-me particularmente. Eu, como uma criança hipersensitiva e sempre atenta a tudo que se passava à minha volta, não é? De forma a me poder proteger o máximo possível, criei esse mecanismo de hipersensibilidade e, portanto, estou sempre muito atenta a tudo, ao olhar, ao toque, para mim, os pormenores são todos importantes. E é aí que eu vejo ou não, e depois confirmo ou não, realmente não estás a ser ouvida, não estás a ser vista, não estás. E voltamos, não é? E há aquele diálogo Uhum. interno que temos Uhum. normalmente. Mas essa, e eu digo isto várias vezes, nós precisamos de momentos de silêncio, Marco, para estarmos connosco mesmos. A maior parte de nós não sabe estar consigo próprio, não sabe conectar-se à sua própria mente, ao seu próprio coração, criar a coerência entre mente e coração, fazer esta ligação de forma já tranquila, para que depois possa dar-se nos relacionamentos, qualquer relacionamento que tenha, seja no trabalho, seja um relacionamento romântico, e portanto, esse tempo de estar sozinho e de se compreender e de se analisar, de se autoanalisar, é essencial para que depois eu também possa estar disponível para ver no outro aquilo que eu passo comigo própria, porque senão eu não crio empatia. Como é que eu posso criar empatia se eu não tenho compaixão e gentileza para os meus próprios processos? Sim.
sim, isso há muita gente que nem sequer está consciente que está desconectado. É isso, Há é muita isso. gente e por vezes o fato de às vezes, o facto de estarem dissociados, de estarem desconectados, às vezes nem sequer têm consciência que é possível sentir o olhar de outra pessoa, sentir o amor de outra pessoa, sentir o carinho ou a atenção de outra pessoa. Porque se ela nunca teve isso na infância, como é que ela vai reconhecer? Não reconhece, Não, o cérebro não não reconhece. reconhece. Ou seja, a pessoa pode estar à frente dela, é expressar a maior expressão de amor, ou de afeto, ou de apoio, a pessoa não vai conseguir compreender isso. Ela vai achar estranho, ela vai achar até É um vírus, desconfortável, Marco, awkward. é um vírus. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, por exemplo, é isso que eu ia dizer há bocadinho. Eu tive uma consulta, uma menina, não é? Que ela claramente tinha esta ferida porque foi uma menina, ela tinha 20 e poucos anos de idade, no qual ela passou por este processo de negligência emocional e de pais completamente desconectados e pais que a mãe com uma personalidade narcisista, o pai ausente, pronto. E ela própria não conseguia compreender que ela tinha direito de sentir-se bem, ela própria. Ela nem sabia que existia essa possibilidade sequer, mas como é que é possível? Não sei como fazer isto, como é que eu me vou criar autocuidado se isso não está no meu cérebro? E eu compreendi a dor dessa menina e dava para perceber realmente essa jovem adulta, como é que ela se sentia. Até que houve um momento que eu escutei a história dela e que senti mesmo a dor dela e que era fácil criar empatia e sustento com aquela dor que ela estava a partilhar e notava mesmo a dor de sofrimento dela entrar em contato com essa dor e perceber o corpo, o contato que ela estava a ter, o esforço que ela estava a ter tremendo para proteger os pais e negligenciar-se ela própria, não é? Que ela estava no papel invertido. Até que se deu uma frase do género: tu mereces ter mesmo esse espaço. Só disse isto: mereces ter esse espaço. Só o facto de dizer mereces ter esse espaço, a pessoa ficou apavorada. Senti mesmo a reação de ok, parece que foi exatamente a alma dela ouviu, e quando entrou em contato com aquela frase, ela ficou congelada. Mas eu vou-te ser sincero, porque eu não falo, se eu não sou capaz de dizer as coisas, eu estou calado e admito a minha ignorância e a minha incapacidade de ajudar a pessoa, mas quando vem do meu coração também, não é? Como somos seres humanos, os terapeutas também são seres humanos, não é? E quando vem esta frase e a pessoa ressoa esta frase dentro dela, hum, ela sente que essa vibração vai lá dentro. Então aí a pessoa sentiu aquela vibração e houve uma descarga. Ela começou a chorar, algo que ela não conseguia fazer há muito tempo. Não é? E ela conseguiu relaxar e perceber que também tem direito de ter o espaço dela. E isso abriu o espaço do trauma. Ou seja, a partir desse momento ela disse: realmente eu estou muito traumatizado. Ou seja, realmente eu estou mesmo com muito sofrimento e realmente eu mereço dar este tempo a mim próprio para me curar. E por vezes esta dor de contacto pode ser extremamente violenta, pode ser tida como excessivamente violenta. Mas se a pessoa sustentar essa faísca de amor, não é? Aí está um processo de mudança que vai requerer algum tempo. É lógico que ela vai precisar de algum tempo para Sim, reabilitar-se desse trauma. sim. Precisa uma grande paciência, uma grande compaixão, perseverança. Estes processos precisam de consistência no tempo para E poderem ter, compromisso. não é? Compromisso. Compromisso. Algum resultado. Isto não se faz em meses. Não. Isso faz-se em anos e muitos anos. Ainda estou Ah, no processo, não é? é um Eu processo. próprio, não é? E sou terapeuta já há 20 anos quase, e ainda estou no processo. Em relação a esta ferida, não é? E muito mais consciente, ela já não tem o mesmo poder que tem agora, não é? Nem de perto nem de longe. Eu sinto que o meu grau de poder, de consciência, está a ficar cada vez maior, mas as minhas células gravam isto tudo, não é? Eu também, durante a minha infância, passei por processos difíceis na escola também, e senti também na pele o que é basicamente esta ferida. Por isso, eu compreendo perfeitamente toda a gente que quer e a dificuldade que existe, que inicialmente há sempre uma resistência muito grande, não é? Mas, por exemplo, graças a estas nossas lives que nós estamos a fazer agora, não é? Que isto seja uma Algo mais gotinha de fácil amor. de falar, não é, Marco? Sim, Algo mais fácil de falar e tão interessante serem dois escorpiões, dois alquimistas, dois transformadores a fazerem a colocarem-se num lugar de vulnerabilidade que
para nós, para quem não percebe nada da astrologia, é extremamente difícil, porque os escorpiões gostam de viver no seu próprio mundo, e portanto, à medida que vamos também curando os nossos próprios processos, estamos aqui para ajudar e para servir Estar ao serviço. e que mais pessoas consigam fazer este processo em si mesmas, porque estamos todos aqui para nos ajudarmos uns aos outros e temos de ter consciência essencialmente disso. Somos todos humanos, todos temos feridas, todos precisamos de compaixão no toque dessas feridas, menos julgamento, menos violência, mais receptividade, mais nutrição, mais companheirismo, mais fraternidade, porque estamos todos juntos nisto. E quanto melhor nós fizermos isto, mais facilmente ou com mais leveza e amor conseguimos levar a nossa vida cá em baixo. E, portanto, há formas de vivermos e há formas de sobrevivermos. E escolher curarmos o nosso trauma, sem dúvida nenhuma, que é uma escolha para a vida. É uma escolha em direção à vida. Sem dúvida. É? E agradeço por este momento também. E eu agradeço-te a ti por partilhares connosco todo o teu conhecimento, a tua sabedoria, muito grata. Se quiserem contactar o Marco, eu deixo aqui cá em baixo depois a página. O Marco tem um projeto que se chama As Verdades do Corpo. Verdade do corpo. As Verdades do Corpo. Ele tem página no Facebook. Sem as, é só verdades. Sem as. É só verdades, Marco. Desculpa, Verdades do eu corpo. não era verdades do corpo. Por causa da psicossomática no corpo. Está tudo bem. É só verdades. Muito bem. E o Marco tem página no Facebook, tem página no Instagram, podem contactá-lo para fazer trabalho terapêutico. Eu já fiz terapia com o Marco e gostei muito, recomendo a toda a gente. Portanto, é só acederem. Estamos nos mídias, é impossível não nos vermos. Marco, gratidão por isto. Continuaremos para a seguinte ferida, não é? Vamos depois marcar e vamos falar qual é a próxima. Traição. Traição. Pronto, também tenho certeza que vamos ter muita gente a ver-nos. Ok? Um beijinho muito grande, Marco. E obrigado pelo teu reconhecimento e espero falarmos brevemente e partilhar mais. Claro que sim. Muito obrigada. Um beijinho muito grande para ti. Obrigado, um abraço, beijinho. Tchau, tchau. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui connosco a assistir e aquelas que vão ver em diferido e vemo-nos numa próxima oportunidade. Muito grata a todas, uma boa noite e até à próxima. Obrigada.